o início da trajetória de Van Gogh na pintura. Desde sua infância, Van Gogh teve exposição à arte, primeiramente por meio de sua mãe e posteriormente ao trabalhar com seu tio. De maneira independente, o jovem de cerca de 20 e poucos anos começou a estudar anatomia, desenho e arte. A prática da pintura surgiu posteriormente, aproximadamente aos 28 anos de idade, enquanto ele aprofundava seus estudos artísticos em Haia, uma cidade holandesa localizada a 80 quilômetros de seu local de nascimento. A morte de seu pai marcou o início de sua intensa expressão artística. A obra mais conhecida e antiga de Van Gogh é O Comedor de Batatas, na qual ele retrata a vida simples dos camponeses. As tonalidades escuras e densas revelam a melancolia que envolvia seu momento de vida. Era o ano de 1885 e seu pai havia falecido subitamente, deixando o artista de 32 anos devastado. A paixão de Van Gogh pelo movimento impressionista na arte abalado pela partida de seu pai, sentindo-se ainda mais deprimido e angustiado do que o habitual, Vincent decide fazer uma breve visita a Antuérpia, na Bélgica, para logo em seguida se estabelecer em Paris. Na capital francesa, ele entra em contato com renomados pintores da época, como Paul Gauguin, Monet, Renoir e Toulouse-Lautrec, e passa a criar suas obras sob forte influência do impressionismo. Com o apoio financeiro de seu irmão Theo, o artista mergulha em uma fase extremamente produtiva, produzindo mais de 200 quadros, incluindo Natureza Morta com Absinto e Autorretrato com Chapéu de Palha, ambos de 1887. Os Girassóis de Van Gogh, Novos Ares em Arles. Após um inverno rigoroso em Paris, ele opta por passar algum tempo em Arles, uma cidade francesa onde aproveita bastante o ar livre. O artista encontra inspiração nas tonalidades vibrantes, na ampla luminosidade e na natureza do lugar. É nesse período que ele cria diversas pinturas com girassóis, e também outras de suas pinturas muito famosas, como Noite Estrelada sobre o Ródano, de 1888. E também O Terraço do Café na Place du Forum, Arles, à noite, de 1888. O único quadro que foi vendido durante a vida de Van Gogh. Em novembro de 1888, Van Gogh criou A Vinha Encarnada, o único quadro que seu irmão Theo conseguiu vender enquanto o pintor ainda estava vivo. Em uma das muitas cartas enviadas ao seu irmão, Vincent menciona ter pintado o quadro após uma chuva, com folhas de videiras espalhadas pelo chão e tingidas de vermelho como vinho. O quadro foi vendido por uma quantia equivalente ao que seria aproximadamente $500 atuais. Só para fins de comparação, um de seus quadros mais valiosos é o Retrato de Dr. Gachet, vendido no ano de 1990 por $82,5 milhões. De quando Van Gogh perde a saúde mental e a sua orelha. Todo indivíduo que aprecia a criação de Van Gogh está familiarizado com o autorretrato com a orelha cortada, pintura realizada após o dramático evento em que o artista mutilou sua própria orelha. Mas qual é a história por trás desse momento estranho? Ninguém sabe com certeza. A teoria mais amplamente aceita por historiadores, entretanto, é que após ficar furioso com seu colega de casa, Paul Gauguin, Vincent teria cortado sua própria orelha e dado a uma prostituta local. Vincent e Paul moravam juntos, mas não conseguiam se entender devido às suas diferenças temperamentais. Essa discordância entre os dois artistas é representada nas famosas obras A Cadeira de Van Gogh e A Cadeira de Gauguin, ambas de dezembro de 1888, onde os contrastes de cores, sofisticação e personalidade são evidentes. O início do declínio de Van Gogh.
Após o incidente com a orelha no final de 1889, Van Gogh retornou à residência amarela em Arles, porém sentia-se solitário, melancólico e desconfiado. Em maio de 1889, solicitou que seu irmão o internasse e passou a viver como paciente no Hospital de Saint-Rémy, que também servia como seu ateliê. Foi da janela de seu quarto no hospital que ele pintou A Noite Estrelada, uma das suas obras mais conhecidas. Durante essa fase final de sua vida, Van Gogh criou aproximadamente 200 pinturas. A tragédia de Van Gogh. Depois de 7 meses internado em Saint-Rémy-de-Provence, Vincent recebe o convite do Dr. Paul Gachet, que morava em Auvers-sur-Oise, para ser seu paciente. O pintor então se muda para um quarto na cidade. Este último quadro retrata com precisão o estado de ânimo do artista, que mesmo recebendo tratamento psicológico e apoio financeiro do irmão para aprimorar sua arte, permanecia extremamente infeliz e desesperado. Assim, em julho de 1890, Van Gogh parte em direção a um campo de trigo próximo à cidadela com uma arma em mãos e dispara contra o próprio peito. Contudo, a bala não o mata instantaneamente e o artista ainda tem a oportunidade de se encontrar com seu irmão Theo antes de falecer 2 dias depois no hospital. Seus últimos quadros refletem a tumultuada condição em que ele se encontrava. Raízes das Árvores, quadro pintado em julho de 1890, pouco antes da morte de Van Gogh. Campo de Trigo com Corvos, quadro pintado em julho de 1890, semanas antes da morte de Van Gogh.